Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou liberar de graça essa planilha aqui para você baixar. É uma planilha de orçamento familiar, em que você pode baixar e preencher com as informações da sua família, com os gastos e receitas da sua família. Essa planilha vai te ajudar a gerir os seus recursos e às vezes até a traçar algumas metas financeiras. A planilha, ela já está prontinha para você baixar. Mas vale a pena você assistir essa aula aqui, porque eu vou te mostrar como preencher ela e como tirar o máximo dessa ferramenta. Essa ferramenta pode te ajudar demais, beleza? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, você já tem um link para você baixar essa planilha. Baixa a planilha e fica aí, porque nessa aula eu vou te ensinar como utilizar ela. Eu já vou te pedir um favor, se você já baixou a planilha ou vai baixar, comenta aqui nesse vídeo um vou baixar. Porque aí, se eu ver que vocês estão comentando muito que vão baixar essa planilha, eu vou continuar produzindo conteúdos dessa forma. Planilhas prontas que vocês podem apenas baixar e já usar, e que no vídeo eu não te ensino necessariamente a criar, mas apenas a utilizar a planilha. Se você gostar desse tipo de conteúdo com planilha pronta que você pode baixar e usar, comenta aqui um vou baixar, que se vocês mandarem bastante, eu continuo produzindo vídeos nesse formato, beleza? Bom, qual que é a ideia aqui? Nessa planilha de orçamento familiar, eu tenho alguns gráficos e todos eles são atualizados de acordo com essa linha do tempo que eu tenho aqui em cima. Tá tudo azul significa que eu tenho todos os períodos selecionados, tá vendo? 2022 tem todos os meses e tem 2023 também, de janeiro até agosto. Se eu quiser ver as informações apenas de 2023, ó, vou selecionar de janeiro de 2023 até dezembro. Olha lá, ó. Agora os gráficos todos mudaram e estão mostrando apenas informações do ano 2023. Se eu quiser ver apenas informações de 2022, seleciono de janeiro a dezembro de 2022. Se eu quiser ver apenas alguns meses específicos desse período, apenas os 6 primeiros meses de 2022, ó, selecionei de janeiro até junho. Ah lá, eu tenho informações de janeiro até junho. De julho até dezembro, eu tenho informação desse período. Então, repara, é um dashboard, ou seja, um conjunto de gráficos que eu posso ir alterando algum filtro, né, que nesse caso é essa linha do tempo aqui, e os gráficos vão respondendo a esse comando que a gente dá. Filtro de 2023, aí está mostrando apenas 2023. Só 2022 está mostrando só 2022. Legal. Mas o que eu tenho nesses gráficos? Eu tenho, nesse primeiro gráfico aqui da esquerda, na parte de cima, um acumulado por mês. Então, todos os meses a gente tem receitas e despesas. E se sobra dinheiro, né, esse acumulado vai crescendo. Repara que ele vai subindo bastante em 2022, mas em 2023, ó, aqui em agosto, tem um bom salto. Tá vendo? Então, se a gente for analisar esse período aqui, de agosto de 2023, a gente provavelmente vai ter o quê? Muito mais receita do que despesa, para ter acumulado tanto assim, né? Tá? A gente também tem um descritivo de despesa por mês. Então, olha só, no mês de maio, eu tenho essa coluna grande aqui com várias despesas. Só que essa parte azul mais claro, tá? É a parte de alimentação, quanto eu gastei com alimentação. Em cima, o quanto eu gastei com lazer, ó, que é o que está em cinza. Depois, moradia, saúde e transporte. Você pode se localizar aqui, ó, pelas legendas, tá? Nas legendas está mostrando exatamente o que significa cada cor. Ou você pode só colocar o cursor naquele bloquinho da coluna, ó, que está lá. Saúde, eu gastei R$370 no mês de maio. Agora aqui em cima, transporte, gastei 415 e assim por diante. Você pode fazer isso também nas outras colunas, ó, nos outros bloquinhos das demais colunas, para você ver o quanto você gastou em cada mês, tá? A gente também tem despesa por banco, então a gente consegue registrar, né, o quanto que você gasta no cartão de um banco, no cartão de crédito, no cartão de outro banco, em dinheiro vivo e assim por diante. Então eu tenho 4 bancos aqui, tá? E eu também tenho um dinheiro em caixa, que é um dinheiro sacado. E eu tô vendo aqui, ó, que nesse cinza aqui mais escuro eu gastei R$2.400, no azul claro R$1.560, no azul escuro R$2.000 e em caixa eu gastei R$300. Também consigo ver as receitas por classificação, ou seja, né, a maior parte das minhas receitas do dinheiro que entrou nesse período inteiro foi por salário, tá? A renda da família. Uma outra parte foi de aluguel de imóveis, então essa família também aluga imóveis, é uma outra fonte de renda. E também tem aqui uma entrada por ação, tá? Então, investimentos de uma forma geral, ação, poupança. Então, a gente consegue ver a composição das receitas dessa família. E, além disso, eu tenho a receita por banco. Quanto que entrou em cada conta?
a gente vê que a conta de um banco entrou 18 mil, de outro 10.400 e outro entrou apenas R$ 400. E uma coisa que eu acho bem interessante, que ajuda muito a gente a gerir os nossos gastos, né? É um descritivo das maiores despesas. Então repara, ao longo desse período inteiro aqui que eu estou selecionado, meu maior gasto foi com IPVA, depois com restaurante, consulta médica, teatro e assim por diante. E é claro que se a gente for filtrando aqui, ó, por exemplo, agora eu quero ver apenas 2023, ó. Se eu filtrar apenas 2023, a gente consegue ver que eu gastei R$ 800 apenas de IPVA, tá? Então, se você comparar com quanto que a gente gasta em outros anos, né, esse valor muda bastante. Ó. No total, foi R$ 1.600 que eu gastei com IPVA, sendo que apenas em 2023 eu gastei 800. E a gente consegue ver também a distribuição desses valores, onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos. E é legal ter isso, uma planilha de orçamento familiar, por quê? Porque você consegue ver, às vezes, onde você está gastando muito. Então, poxa, estou gastando muito com restaurante, a gente podia cortar um pouco desses gastos de restaurante, estou gastando muito com IPVA, talvez buscar um carro mais barato, e assim por diante. Mas essa planilha aqui é o dashboard, é o final. A gente primeiro tem que preencher um registro com as informações, tá? Eu estou na planilha registro. E para preencher o registro, a gente precisa preencher o cadastro, tá? Então você vai preencher essa planilha nessa ordem, ó. Você preenche as informações da planilha cadastros, que você está vendo. Depois você preenche as informações da planilha registro e depois você olha o seu dashboard, beleza? Vamos lá. Na planilha cadastros eu vou começar preenchendo todos os bancos que eu tenho cartão, que eu tenho conta, porque em uma família você às vezes tem vários cartões, várias contas bancárias, né? Mas no final o orçamento da família é um só. Então deixa tudo especificado aqui, você preenche aqui. E aí você vai preencher as receitas. As receitas eu dividi em 3 colunas, tá? Uma que é renda familiar, o dinheiro que a sua família consegue através do trabalho. Então estamos falando de salário, de bônus, de participação de lucros, às vezes de um freelance que a pessoa faz. Tem as receitas financeiras, tá? Então são as receitas que você consegue através de aplicações e investimentos. Então poupança, ações, fundos de investimento e assim por diante. E também outras receitas, né? Despesas extraordinárias, como o aluguel de imóveis e herança. Já despesas eu dividi em 5 categorias. Moradia, tá? Que abrange aluguel, condomínio, contas e etc. Alimentação, saúde, transporte e lazer, tá? E aí o que você faz? Você vai preenchendo aqui as outras informações. Então, por exemplo, se você tem outros gastos com lazer que não estão descritos aqui, você continua preenchendo aqui embaixo. Mesma coisa com transporte, mesma coisa com saúde e assim por diante. Por que é importante preencher essa planilha de cadastros? Porque essas informações vão ser utilizadas aqui, ó, na nossa planilha de registro. Essa daqui deve ser a planilha mais importante desse arquivo todo. Por quê? Porque é onde você registra dia a dia as movimentações financeiras da sua família. O que entra de dinheiro e o que sai. Então você tem aqui uma validação de dados para você selecionar qual é o tipo de receita ou de despesa, e a partir do tipo de receita ou despesa selecionado, você tem o tipo de movimento. Tá? Então, por exemplo, renda familiar. Lembra que a gente cadastrou esses 3 tipos de renda familiar? Ó, salário, bônus e participação em lucros. Então, quando você preenche renda familiar, ó, aparecem essas 3 opções aqui. Tá? Receitas financeiras. Preencher receitas financeiras. Então, as opções que eu tenho são poupança e ações. Por quê? Porque se você chega aqui em cadastros, ó, eu só tenho 2 tipos de receita financeira, poupança e ações. Imagina que, de repente, ao invés de receita financeira, você muda para moradia, tá? Então já fica vermelho, porque é uma despesa. E agora as opções que eu vou ter de movimento são as opções específicas para moradia. Aluguel, condomínio, energia e gás. Tá vendo? Então o que a gente tem é que essa lista aqui, ela é preenchida de acordo com o valor que você preencheu antes. Tá? E aí você preenche todas essas informações aqui. A descrição do gasto, então você tem assim, renda familiar, salário, qual a descrição? Sei lá, uma forma de você lembrar que gasto é esse, né? Ou que receita é essa. Botei salário de maio, tá? O banco que a gente recebeu e o valor. Essa última coluna aqui, que é o valor acumulado, tá? Você não precisa preencher, é uma fórmula, tá? Você vai preenchendo essas informações aqui. E esses valores verdes e vermelhos são preenchidos automaticamente, né? Dependendo, se você colocar uma receita aqui, ó, ele fica verde. Se você colocar uma despesa, ele fica vermelho, tá? E além disso, a gente também tem
preenchendo isso daqui tudo, né? As informações de banco e valor, que é o quanto que você conseguiu, né? O dinheiro que você ganhou ou gastou. Repara, em tudo que está verdinho, eu estou preenchendo os valores positivos, né? Porque é dinheiro que está entrando. Em tudo que está negativo, né? Tudo que está vermelho, eu preenchi negativo, porque é dinheiro que está saindo. Segue essa nomenclatura que você não vai ter problema ao utilizar essa planilha. E no final, você chega nisso daqui. Você tem aqui todas aquelas inscrições, despesas, bancos que você cadastrou previamente e que você preencheu as movimentações na planilha de registro e chega nesse dashboard aqui. Então, para você poder utilizar esse dashboard da melhor maneira possível, tá? Extrair o máximo possível dessa planilha, preencha nessa ordem: planilha de cadastro, planilha de registro e dashboard. E aí, fica contigo. Você baixa essa planilha agora, preenche esses dados, né, tanto de cadastro quanto de registro, com as suas informações e depois dá uma olhada no dashboard para ver como está a saúde financeira da sua família. Só não esqueça de uma coisa: depois que você preencher as informações na planilha de registro, tá, elas não vão ser atualizadas automaticamente aqui não, tá? O que você precisa fazer? Preenche, altera as informações aqui, coloca linhas novas, remove linhas, faz tudo. E depois, para que as informações sejam atualizadas aqui, você vem na guia Dados e clica em Atualizar Tudo, beleza? Clicando em Atualizar Tudo, todos os gráficos vão estar atualizados com as suas informações que você preencheu, beleza? Me diga uma coisa, quero saber se vocês gostaram desse vídeo e para eu saber se vocês gostaram, coloque aqui nos comentários um vou baixar. Porque se eu ver que vocês estão escrevendo bastante que vão baixar essa planilha, eu entendo que ela é interessante, que vocês gostam desse tipo de formato de vídeo e eu continuo fazendo mais aqui. Não esqueçam de comentar, de deixar o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!